meus amores! Como é que vocês estão? Que prazer estar com vocês aqui no 11º episódio do nosso podcast Net Friendship, que é o podcast da mulher, de assuntos da vida feminina, do empresariado feminino. E hoje eu estou aqui com uma mulher que vai falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é a Juliana Graça. Ju, obrigada por você estar aqui com a gente. A Ju vai falar sobre sexologia, né, Ju? Isso. Ai, meu Deus, sensualidade, sexualidade, um monte de coisa desse mundo, desse universo que a gente precisa falar, que é um tabu, né? Sim. Para muita gente é um muito tabu. grande. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer Obrigada. receber você aqui na nossa casa. Então, já vamos começar. A falar, eu quero saber assim, quem que é a Juliana? Quem é a Juliana Graça? Juliana Capixaba, não é? De onde veio a Juliana? De onde veio essa graça toda? Então, vou explicar para vocês. Primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui. Bom, a Juliana Graça é candanga, é de Brasília. Candanga é de Brasília. Brasília. Minha mãe mudava muito, então eu já morei em Minas, em Belo Horizonte, já morei em Vitória e estou em Vitória desde 86. Então, já me considero praticamente capixaba, né? Já falo pocá, igual os capixaba, então já estou capixabando já. E eu sou sexóloga, terapeuta sexual. Já estudei hipnose também, PNL, e agora eu estou estudando psicanálise, porque eu apaixonei por essa área de desenvolvimento humano, mas o meu foco são mulheres. Eu comecei a estudar essa parte de sexualidade depois que eu comecei a trabalhar com produtos sensuais como renda extra, há 7 anos já. Que foi quando eu me divorciei. Coincidiu logo depois do divórcio. Como a gente cai muito o padrão, né? Quando você divorcia, menos um salário em casa, eu tive que ir atrás de uma renda extra. Já vendi outras coisas antes, cosméticos e tal. Você sempre gostou de venda? Sempre gostei de vender. Como dizia um colega meu, não vendia a mãe, porque a irmã era sócia. Esse era o slogan dele sobre mim. Sempre vendia alguma coisa. Sempre gostou de vender? Minhas filhas vendem na escola. Fazem bolseirinha, A venda tá na veia lá em casa, né? Então, sempre gostei. Todo mundo é empreendedor? Todo mundo gosta de ter o seu dinheirinho. A minha mais velha já dá aula com a professora de balé. Já dá aula para as crianças e tal, já foi para Joinville dançar, então todo mundo, né, com o pezinho no comércio. Na renda extra. E aí, só que quando você começa a trabalhar com produtos, você vira praticamente a confidente da cliente. Porque você precisa conversar sobre a intimidade. Porque você não vende produto, né? Você vende uma experiência. A solução, a experiência, a transformação, ou ela se permitir mais, né? Porque a gente tem um tabu e às vezes são pequenas mudanças no seu dia a dia, no seu relacionamento, que podem dar uma transformação imensa, que beneficia tanto a parceria, né, quanto a própria pessoa. Então, eu comecei a estudar, porque não é só você vender o produto, você precisa saber o porquê. O produto é a última coisa que ela quer. Exatamente. Ela quer a solução, e às vezes a solução não é o produto, porque eu sempre falo que o produto sensual não faz milagre. Então, se o seu relacionamento está ruim, não tem produto sensual que vai resolver. O que resolve... Gente, é forte isso, hein? Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, que o meu casamento tá indo por água abaixo, eu preciso de um produtinho. Eu falei, não, você não precisa de um produtinho. Vem cá que nós vamos conversar. Senta aqui, conversa aqui comigo, que não tem produto que resolva. Nossa, Ju, que legal. Que bacana isso que você falou. Assim, é muito profundo isso que você falou, porque a maioria das pessoas, né, que a gente vê no mercado são vendedores de produtos. Sim. E quando você fala que você está buscando o desenvolvimento humano, que você fez PNL, que você fez hipnose, que você está fazendo psicanálise, para você entender o comportamento humano, isso faz toda a diferença. Com certeza. Na entrega que você dá, na experiência que você promove para as pessoas. Porque o que acontece? A sexualidade hoje não é só assim, eu não quero, ou eu não gostaria de fazer tal coisa, ou o meu relacionamento é ruim. Isso vem de como eu fui criada, desde a infância. Então, eu bato muito na tecla com as minhas clientes, que são mães. Como a gente trata os nossos filhos em relação à sexualidade deles vai gerar algum efeito quando eles forem adultos. Direto. Muitas mulheres têm traumas de ter que ir para terapia sexual, de ter que ir para psicoterapia, por causa de repressão na vida. Às vezes repressão, às vezes um abuso. Um abuso. E outra coisa. Que é muito comum. O que acontece muito é que a pessoa, às vezes a criança é abusada e nem sabe que foi abusada, porque ninguém nunca conversou com ela sobre isso. E ela não sabe o que é permitido, o que não é permitido, aonde pode ser tocada e aonde não foi tocada. Nossa, isso eu, é fortíssimo. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar, eu descobri que eu tinha sido abusada quando criança e ninguém da minha família sabe. Gente. Porque se vem um adulto e quer passar a mão, se a criança não sabe que aquilo é errado... Se a criança não foi orientada, não né? foi de pai, orientada, de mãe, com quem tá ali, explicar o que pode, onde é que pode mexer, onde é que não pode. Quem pode, por exemplo, uma criança que é cuidada, vamos supor, por babá ou por creche, não são só pai e mãe que vai tocar, por exemplo, na região íntima, se for um bebê.
Mas a partir do momento que ela já tem uma certa consciência, 2 aninhos, 3 aninhos, já dá pra você começar. A gente já começa a ensinar a limpar, por exemplo, se for menininha, né? Se Sim. tirar lá de trás, se pra frente, pode dar um corrimento. Então, isso tudo tem que ser explicado. O que que pode e o que que não pode. E antigamente, né, Ju? Por exemplo, minha mãe tem 88 anos. Sim. A gente não podia falar disso em casa. Não. Tinha, não sei se na sua casa podia, mas minha casa, eu nunca pude falar sobre isso. Por exemplo, a minha mãe, ela tem 82. Então, quando ela veio conversar sobre sexo comigo, eu já estava namorando e tal. Você já tinha quantos anos? Eu comecei a namorar mesmo com 20 e poucos. Demorei. Vamos dizer que eu demorei, né? Tive filho com 33, tudo eu demorei mais. Tudo certo. Aí, o que aconteceu? Por exemplo, aí ela veio... aí, na época, ela falou comigo que eu já sabia tudo que eu precisava saber e sabia mais que ela. E o que eu sabia? Era o que eu tinha aprendido no 4º ano primário. Uau. O que a gente aprende? O que a minha filha vai aprender, né? Que a minha filha está nessa idade, 10 anos, 4º ano. Que hoje em dia é 4º ano, antigamente era colegial, né? Mudou a nomenclatura. O que ela vai aprender? Que o aparelho reprodutor feminino, masculino, que fazer sexo é horrível, que você pode pegar 200.425 doenças sexualmente transmissíveis e que se engravidar, você tá com a vida acabada. É isso que ensina na escola. Jesus, É isso que ensina na escola. Então, tem aquela foto, umas fotos de doenças horrorosas. Só que isso, você fazer a criança ter medo disso, não faz com que ela não tenha curiosidade para descobrir o que é. Exatamente. Então, o ideal é o quê? Você converse da forma que tem que conversar com o seu filho adolescente. Se quer fazer, se não quer fazer, você querendo que ele faça ou não, ele vai tomar a decisão dele. Então, ele tem que saber que cada Nosso papel é orientar. ação tem uma consequência. Assim, eu educo as minhas. Eu tenho uma de 15 Sim. e uma de 10. 2 meninas. Então, o que eu faço? E o cuidado é maior, né, Ju? Exatamente. É muito maior. Então, só que uma coisa que a gente também tem esse mito, que a menina tem que ser mais vigiada, mas o menino também pode sofrer abuso tanto de mulheres quanto de homens. Então, mães de meninos e mães de meninas têm que conversar sobre isso. Sim, tem que cuidar do mesmo jeito. Claro que a menina, vamos supor, se engravidar, quem fica com, vamos dizer, né, com o trabalho, o né? trabalho vai ser a avó ou a menina. Mas o que acontece? O que tem que ser, vamos supor, menarca, que é a primeira menstruação. Hoje a pessoa se preocupa assim, ai meu Deus, já pode ficar grávida. Gente, a criança quer saber se ela está sangrando, se ela está doente. Se é normal aquilo ali, tá, se ela está está com com algum saindo, problema. Né? Não, Você menstruou com quantos anos, Ju? 10 anos. 10 a idade anos? da minha filha. Mais Você tem nova. quantos anos hoje? 48. 48. Mas não era normal menstruar com 10 anos. Então, eu conheço meninas que já menstruaram com 9 na minha época, coleguinha de sala. Sério? Eu vi que eu menstruei com 15 anos. Pra mim foi terrível. Assim, Então, eu falei, gente! Aí você imagina, ó, por exemplo, as minhas filhas hoje, eu faço elas levarem o kit de sobrevivência, que eu chamo pra escola. O que é o kit de sobrevivência? Um absorvente, lenço umedecido, outra calcinha e outra bermuda. Por quê? Porque se ficar na escola, a escola não está preparada. É verdade. Não Você está tocou num preparada. ponto importantíssimo. A minha mais velha dava o cano sempre. Nunca queria levar o kit. Até um dia que ela viu uma coleguinha ficar menstruada na sala e escorrer o vermelho e pagar o mico. Gente, isso pode traumatizar a criança. E a escola não está preparada. Gente, você tocou num ponto importantíssimo. Realmente, várias amigas minhas já ficaram menstruadas e a gente recorre às amigas. Exato. Você tem um absorvente aí, amiga? Você tem um absorvente? Então, A gente, primeiro, não pensa da gente ter na bolsa. Eu já carrego isso hoje em Sim. dia, mas... Depois que a gente menstrua, a gente começa a carregar. Mas antes de menstruar, a gente não prepara a nossa filha. Exato. Eu E a menstruei escola com não 10 tem anos. mesmo isso. Não tem. E assim, por exemplo, a minha filha mais nova tem uma ansiedade tão grande de ficar igual todo mundo, que ela forjou uma menarca na escola. Ela pegou canetinha vermelha, olha a situação. Ah, não tô acreditando nisso. E passou no absorvente para fingir que ela tinha ficado menstruada. Sabe o que a pessoa da escola dela falou? Meu Deus, meus pêsames, agora você pode ficar grávida. Eu, oi? Não acredito. Uma coleguinha dela ou a professora? A professora. Eu quase infartei. Eu falei, gente, me chama, deixa eu ir lá conversar com as crianças, pelo amor de Deus. As pessoas não estão preparadas. O que acontece? Às vezes o professor não está preparado porque ele também precisa lidar com a sexualidade dele. Que quando a gente começa a estudar sobre sexualidade, a gente começa a ver que a gente precisa lidar com a nossa. Uau. Igual quem faz psicanálise tem que fazer terapia. Por quê? Porque para eu ajudar o outro, eu tenho que ser ajudado primeiro. Gente, eu fiz psicanálise. Porque cada um tem as nossas questões. Eu fiz pra mim, não foi pra atender ninguém. Pra eu entender, pra eu As suas próprias saber questões. como é que as coisas funcionam. Sim. Você aprender a se perdoar por tantas coisas que você fez errado lá atrás, que você Sim. criou de um jeito. Ah, porque eu trabalhei demais, não dei atenção para os meus filhos. Gente, foi o melhor que eu pude fazer com o recurso que eu tinha, ponto. Sim. E a gente começa a entender essas questões e saber se relacionar Que não melhor. adianta ficar se martirizando também por causa daquilo ali. Então, o que acontece? Mas cada matéria que você aprende, você fica doida, né? Sim. Você fala, eu sou apaixonada. Meu Deus. Eu sou apaixonada. Meu Deus, eu tô eu fiz no isso. totem Gente. tabu de Freud, você imagina, né? Eu Jesus. fico louca. Eu acho massa. Eu faço 2 cursos de psicanálise ao mesmo tempo. Eu Que adoro isso, estudar. gente? Não, vocês estão percebendo que ela fala acelerado. Ela não consegue nem
respirar. Calma. Calma, Ju. É desse jeito. Mulher faz 2 cursos ao mesmo tempo. Pra que isso tudo, Eu fiz gente? 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu sou administradora e contadora por formação. Como Porque hoje assim, eu sou gente? servidora pública, né? Aham. Preciso de contar essa parte, né? Sou servidora pública há 13 anos, servidora efetiva do Estado, do Espírito Santo, e trabalho com folha de pagamento e controle interno. Nada a ver com sexualidade. Uau. A sexualidade De é a onde é minha que veio isso paixão. mesmo? Você falou que foi lá quando você se divorciou e tudo mais, mas Sim. por que produtos eróticos? Então, porque, por exemplo, olha como é que é engraçado. Eu sempre fui despachada. Eu não Aham. era assim, tá, gente? Eu tenho que confessar que como a minha Desde mãe mudava quando que você muito foi de escola, despachada? ela mudava muito de cidade e de apartamento, que ela comprava apartamento na planta e vendia pronto. Então a gente mudava muito de casa. Pra você ter ideia, no terceiro ano, Mas sua mãe era corretora? não, ela na época da inflação, ela trabalhava com investimentos. Então o que que acontece? Até a Zélia confiscar, né, e dar aquele BO. Aí o que que acontece? Eu no terceiro ano, eu estudei um bimestre em Belo Horizonte. Não, um aqui, depois o outro bimestre numa escola em Belo Horizonte e o segundo semestre em outra escola, em Belo Horizonte. Nossa. Então, eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. Eu não tenho amigos de infância, eu não sei o que que é isso. E eu era tímida, muito tímida, eu não conversava com ninguém e o pessoal achava que eu era metida, Sério? porque eu não conversava. Eu não sei exatamente qual ponto da minha vida eu fiquei sem vergonha, no bom sentido de desatar, falar com todo mundo. Hoje a minha filha fala que se eu parar na parte de pedestre, alguém olhar para mim, eu puxo assunto. Não Puxa era, mesmo. não era assim antes. Não era assim. Em alguma parte eu tive que, tipo assim, me adaptar, né? Porque Aham. se eu não tinha amigo nenhum, eu tive que pegar os amigos no laço, quase. Então, hoje em dia, eu converso com todo mundo e tal. Eu sou muito mais Uau. comunicativa do que eu era antes. A minha pequenininha conversa com todo Qual a mundo idade também. delas? 10 e 15. 10 e 15. É, Nossa, aí, bem diferente, né? são 5 anos, né, de diferença das duas. A de 10 fez semana passada. Então, o que acontece? A sexualidade foi uma coisa que eu escolhi para mim no seguinte sentido. Eu frequentava um salão e teve uma moça lá que vendia um produto sensuais para catálogo. E ela foi lá, demonstrou, a mulherada adorou e a mulher sumiu. Sumiu. Acontece muito isso. O pessoal começa um negócio e não Acontece. leva à frente, né? Acontece. Ou Então, às vezes não dá certo, né? Ou- exatamente. enfim. Aí as meninas falam assim: ah, mas você é tão desinibido e tal, você dava certo vendendo esse negócio. A menina do salão falou comigo, a dona do salão. Já deu a Aí dica. ela falou: ah, entra lá para vender que nós estamos querendo comprar. Aí eu Aí você, liguei. opa, oportunidade. Eu liguei, era marketing multinível na época, a empresa, ainda eu tô nessa empresa ainda, mas eu vendo outras marcas também. Aí eu liguei para lá e me cadastrei sozinha, eu e Deus. Aí depois que eu fui descobrir a líder aqui, que ela nem tá mais, ela foi para Portugal. Aí eu comecei a vender a SOS, que é o nome da marca, e tem A 7 SOS. anos. A SOS é o nome É uma da marca. marca brasileira? É a fábrica aí em Belo Horizonte, Uhum. em Contagem, na verdade, né? Mas é brasileira. E ela já tem um nome no mercado e só vende quem é cadastrado. Sim. Né? Renaudet, Herbalife. Isso. E aí eu comecei com ela, né? Comecei vendendo e você começa, querendo ou não, você vai experimentando também alguns, né? Aí tem O que, gente que é fala bom, o assim, que não é tão você bom. experimenta tudo? Eu falei, eu brinco, não, que senão eu ia ficar só, né? Fazendo sexo o dia todo, né? Porque é muito produto. Então não dá, a gente experimenta alguma coisa e tal, né? Atualmente, por exemplo, eu estou Ouve os solteira, clientes então também, não né? dá. E alguns é feedback de cliente, que os clientes, né, que já experimentam e tal. Só que assim, igual eu estava te falando, eu prefiro vender o que o cliente vai realmente usar. Então, quando o Uhum. cliente quer um É uma produto consultoria que você dá. para salvar um relacionamento, eu já falo, não, isso aqui não vai te resolver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é Primeiro outra a gente vai coisa. sentar, vai conversar e depois você vai usar um Exatamente. Que aí produtinho. a gente tem que ver qual é o problema. Porque para a mulher, normalmente, quando o sexo está ruim, é porque o relacionamento já está ruim há muito tempo, porque a mulher funciona de uma forma diferente. Entendi. A mulher, quando ela tá chateada, quando ela tá aborrecida, Emocional, às vezes ela né? já não quer. São vários fatores. Mulher é emocional, né? Sim, e eu brinco assim, que a mulher, para ela ser cortejada, né, pro tal do hoje tem, começa no bom dia de manhã. Eu falo que é investimento. É investimento, ó. Aqui é uma poupança. Você tem que botar dinheiro todo o Porque dia inteiro para no final do dia você sacar. Se não depositar, não tem como sacar. não tem como sacar. Eu Porque, brinco isso com meu marido, eu falo isso. porque, por exemplo, se a mulher não é. Se o cara trata a mulher mal o dia todo, Esquece. como é que de noite ela vai sentir alguma coisa? Esquece. Só que a gente ainda tem na nossa sociedade muitas mulheres que fazem por obrigação, infelizmente. Elas vão pra cama por obrigação. Uhum. E elas falam o que querem fazer. E quando às vezes o marido propõe alguma coisa diferente, elas falam que elas têm que fazer, porque se ele não fizer em casa, ele vai procurar na rua. Gente, que absurdo. Então, infelizmente, tem muito. Eu tenho cliente 10 anos que eu tô trabalhando com ela, 10 anos de casado, sem orgasmo, 3 filhos. Gente. Então, eu acho assim, a mulher não deve mais aceitar não ter prazer na relação. Ponto. E tem que procurar ajuda. Exatamente. A minha linha de trabalho é que a mulher precisa ter autoestima, trabalhar o autoconhecimento dela, Uhum. para que ela consiga ter prazer sozinha, não no sentido que ela vai, eu vou fazer só sozinha, vou usar vibrador, vou abandonar o esposo. Não, é para se conhecer, para saber orientar ele
do que ela gosta, do que ela não gosta. Porque se ela também não sabe, ele também não tem bola de cristal. Porque nós não Exatamente. tivemos educação sexual e o homem também não. Então, às vezes tá os dois patinando ali Uhum. e às vezes isso gera uma inadequação sexual que a gente Você atende chama. casal? Atendo também. Na terapia sexual a gente atende. Mas é mais mulher que procura do que É homem. mais mulher que procura. O homem tem muito receio de procurar, porque o homem foi criado na masculinidade tóxica, que ele tem que ser o bonzão, que ele tem que estar sempre de prontidão, que ele tem que querer todo mundo, um homem solteiro, por exemplo, ele tem que querer todo mundo passa na frente dele, senão a macheza dele, vamos dizer, né, que essa palavra que não existe, é, tipo, questionada. Se ele não pegar todo mundo, é viado, um exemplo. Essa é uma proporção, digamos, Nada assim, seria o quê? Uns contra. 80, 20? É, se Por bestar, aí. 90, 10. Produtos, a proporção de homens é maior. Mas Ah, para atendimentos e questionamentos, a proporção de mulher é muito maior. E quais são as maiores queixas que as mulheres trazem? Então, a Hoje. maior queixa é falta de desejo. Não, É libido baixa mesmo ou é tipo, não tem vontade? a maioria é Pelo muito cansaço. cansada. Normalmente é abaixo de desejo. Por que acontece? A libido é um pouquinho diferente do desejo, porque a libido é a energia vital, a energia de vida, até o bebê tem libido. Mas o desejo que a gente fala aqui é na parte do desejo sexual mesmo, de ter tesão, de ter vontade de namorar. Uhum. Aí o que acontece? Muitas vezes a mulher está com baixo desejo, mas várias coisas podem causar o baixo desejo. E às vezes o homem também tem baixo desejo, mas ele não admite que ele tem. E o homem não dá para fingir, né? Não dá. O homem, ou o negócio vai funcionar, ou não dá para fingir. A mulher, infelizmente, ela consegue fingir. Eu falo infelizmente por quê? Porque tem mulher que se Consegue, contenta mas não em fingir. deveria. Exatamente. Não deveria, sabe Eu por quê? também acho que não deveria. Eu acho, assim, gente, eu respeito todo mundo, né? Acho que cada um tem sua opinião e tá tudo bem. Tô falando da a minha opinião. Se algo não está bom comigo, eu procuro ajuda. Sim. Se eu tenho uma dor de cabeça, Ju, eu vou no médico. Se meu braço doeu, eu vou no médico. Meu marido fala assim, nossa, você vai demais, assim, você procura demais ajuda. Eu falei, não, eu não gosto de problema nenhum, em nenhuma área da minha vida. Se é problema de finanças, eu procuro um mentor. Se é problema físico, eu procuro um médico. Se é problema psicológico, eu procuro um psicólogo. Qualquer dificuldade que eu tenho, eu já grito. Eu já grito, já procuro ajuda. E eu acho que talvez falta isso nas pessoas, sabe? Elas enxergarem que Sim. existe. Eu acho que na sexualidade, às vezes, falta essa procura de ajuda, porque os padrões que existem de sexuais são muito nebulosos, vamos dizer assim. Igual eu te falei, o homem tem que sempre estar viril. Ele não pode recusar ninguém. E ele pode não estar afim e pronto. E É um tá direito que ele tem. A mulher, ela tem que estar sempre disposta, por exemplo, para quando o marido quer, independente dela sentir dor na relação. Dor na relação não é normal. Não é, gente. Não é. Para. Não é normal. Fazer sem vontade nenhuma Também não é normal. E o que tem que ver? O que está acontecendo? Às vezes o relacionamento é ruim. Às vezes ela está com dor e não está dizendo. Às vezes um lubrificante resolve o problema. Porque ela pode estar com pouca lubrificação. Porque a cena, a gente chama de cena sexual na terapia sexual. A cena sexual pode estar inapropriada para ela. Só que o que é isso? Vamos supor, a mulher não se conhece, ela não sabe o que ela gosta. A estatística nos mostra que 80%, é muita, 80% das mulheres não gostam com a penetração. Oi? Oi? É. Aí a casa caiu, né? Vamos dizer. 80%? 80%. Ou seja, de cada 5, só uma goza com a penetração. Jesus. Aí o bonitão que tem o parâmetro de sexualidade dele no pornô, porque infelizmente a maioria que para mim o pornô, dependendo do pornô, é uma deseducação. Algumas pessoas ficam excitadas, homens ou mulheres, mas para mim aquilo é uma deseducação. Por quê? Porque é uma edição. Gente, pornografia não serve pra nada. O cara fica lá 1 hora, Pelo 2 amor de horas na Deus. função. É um padrão que não existe. Exatamente. Uma coisa que sabe, assim, ó, se você faz isso, cara, de verdade, tira isso da sua vida. Mas o que acontece? A pornografia, o problema é como você consome ela. Se ela, porque, por exemplo, na terapia sexual, a gente usa alguns artifícios de pornografia até como terapia. Ah, misericórdia. Em alguns momentos específicos. Mas, assim, o problema é quando a pessoa leva aquilo como padrão para a vida dela. Entende? Então, por exemplo, para a mulher, às vezes ela acha que o padrão é ela ter relação com o esposo e ele gozar e ela não. Isso não é padrão, isso está errado. Não é errado. mesmo. Mas por que aí entra na cena sexual inadequada que eu te falei? O que pode ser isso? Pode ser que ela precisa de mais estímulos, não somente a penetração, ou de mais tempo, ou de estímulo em outras partes do corpo. O nosso corpo é potencialmente muito orgástico.
E o órgão sexual maior da mulher é aqui, ó. É a mente. É a cabeça. Se ela vai fantasiar, se ela tá pensando nos boletos, no menino está dormindo, na roupa na máquina, vai atrapalhar a concentração. Ai, eu tô rindo porque isso acontece com todo mundo. Com Hoje, todo mundo. hoje aconteceu ou vai acontecer com você, mulher. Fala a verdade pra mim. Exatamente. Fala a verdade que você pensou na máquina que você não botou, você não estendeu a roupa, no boleto Então, que você tinha o que 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 pagar. acontece? A pessoa não tá. A gente tem uma técnica também na terapia sexual que chama focagem das sensações. Isso é para você focar no momento com a sua parceria total, até para você saber o que você gosta e o que você não gosta. É isso, Se você faz trazendo pra realidade, Sim. é o mindfulness. É Exatamente. você estar aqui, presente. agora, neste momento, por exemplo, agora. Independente do que esteja acontecendo, eu estou aqui com você. Sim. Então, se tem boleto pra pagar, se tem roupa pra estender, não importa o que está acontecendo lá fora. Sim. Importa que nesse tempo que a gente tá aqui, eu tô aqui. Só que a gente vive numa sociedade, Ju, que a mulher, principalmente, ela tá no celular, ela tá cozinhando, ela tá vendo o menino, Sim. ela tá trabalhando, ela tá... Ainda mais com esse negócio de home office. Sim. Eu trabalho de home office. Rapaz, esse negócio de home office pra mulher é uma loucura. É. E Porque, se você não sei você, mas parece que quando a gente tá de home office, as pessoas acham que a gente não está trabalhando. Aham. Que nós estamos Que você tá à disponíveis. disposição. E nós não estamos, nós estamos trabalhando. O fato de eu estar ali sentada na mesa com o computador, eu estou trabalhando, não enche meu saco. Pra você ter ideia, a minha pequena fala assim, eu falo, minha filha está muito no celular. Minha mãe, você fica o dia todo no celular. Eu falei, eu estou trabalhando e você está vendo vídeo no TikTok. É totalmente diferente. diferente. Mas para criança, né? Mas aí, por exemplo, o que a gente tem que entender? Que a gente tem que estar focado ali para eu saber até o que eu gostei e o que eu não gostei. Agora, se a mulher tá com, por exemplo, é o tal do homem que quer fazer com a luz acesa e a mulher quer fazer com a luz apagada. Por quê? Porque a autoestima da mulher tá na vala, normalmente. E ela tá achando que ele vai reparar na celulite, na estria, se ela fez a unha. Homem não repara você falou de nisso. celulite, eu lembrei de uma coisa que eu falava. Agora não, porque agora eu sou sarada. Olha que chique. Agora eu faço gente. academia, até parece, gente. Mas eu falava, quando eu tinha celulite, eu falava assim, Diego, sabe o que significa celulite? Significa, eu sou gostosa, só que em braille. Viu? Que Você ótimo. tem que encostar, você tem que tocar. Tatear Era para poder isso. saber. Então, o que acontece muito hoje? Às vezes a mulher não tá segura de si, Sim. em nada. Porque quando a mulher tá com a autoestima baixa, vai interferir no pessoal, no profissional, Você quer ver no uma mulher segura? Uma mulher relacional. que usa uma calça jeans branca. Essa é uma mulher segura. Essa é, Porque filha. pra usar uma calça jeans branca, Não é para qualquer uma. não é pra qualquer uma, não. É, eu não uso porque depois eu penso que eu vou ter que lavar aquela calça jeans branca, entendeu? Verdade. Então, o negócio não é só você estar na estica. É o depois, Eu penso no depois. Eu compro roupa, eu amasso para ver se vai ter que passar. Se vai ter que passar, tem roupa que eu já desisto de comprar. Eu não compro roupa branca pro Luca. Porque eu sei que vai me dar sabe que vai trabalho. chegar igual pano de chão, igual o Gente, uniforme da uniforme. escola. O que é aquilo, gente? Eles rolam no chão? Eu acho que rola. Exatamente. Só pode. Então, chega... aí o que acontece? Você tem que ver o que vai te. Você pensa em tudo, né? O que vai te dar o trabalho, Trabalho ou depois. não, exatamente. Mas aqui, a gente voltando. Aí, por exemplo, essa parte da mulher estar confiante, ela também, quando ela está mais confiante, ela vai se permitir mais na hora A2, e quando ela se conhece, principalmente. É verdade. Então, o fato da mulher se tocar não quer dizer que ela vai substituir o esposo, mas é no sentido dela conhecer onde ela gosta de ser tocada para orientar. Aí eu sempre brinco com a cliente, você não vai falar assim, tira a mão daí e bota... Não, você vai pegar a mãozinha dele. Não, eu sempre ensino as técnicas. Você pega um produtinho, tá, já pega a mãozinha dele, põe a mãozinha onde você quer. Você não precisa falar nada. Você precisa agir. Só que a mulher, às vezes, também não toma posse ali do atitude de comandar. Não direciona, né? Exatamente. Mas por quê? Por causa de insegurança. Entendi. Então, o meu trabalho começa desde o interior da mulher, da parte da autoestima dela, de autoconhecimento, dela se sentir mais confiante, para ela estar disposta, né? Porque às vezes a mulher fica insegura e acha que tem que fazer qualquer coisa que o marido quer, porque senão ela vai perder ele, entendeu? E a mulher tem que se amar primeiro para amar o outro, não tem como, para ela estar outra completa. coisa, ela também precisa se cuidar, né, Ju? Sim. Sabe, se alimentar melhor, beber água, fazer um exercício físico, sabe? Coisas que a gente precisa cuidar para que a nossa vida sexual seja boa. Sim. Porque não adianta eu querer um sexo maravilhoso se eu olho para mim, eu não cuido de mim, não como direito, não durmo direito, não bebo água direito, não faço uma academia, não faço nada, vai ser como? E o principal, né? A mulher foi criada para cuidar. Só que cuida de todo mundo e esquece de cuidar dela. Exatamente. Né? Então, eu preciso me cuidar para que eu esteja bem, para cuidar de quem eu amo. Uhum. Só que o me cuidar entra em primeiro lugar. Sem dúvida. Eu já fiz dinâmicas em eventos que você passa uma lista das pessoas mais importantes para a mulher preencher. Normalmente, ela não está na lista. Quando ela está, é porque eu falo para ela colocar, ela bota em último. Eu falei, não, você tem que estar primeiro. Você pode botar Deus, no máximo, antes de você. Com certeza. Mas se você não tiver primeiro, antes de todo mundo ali da sua família, como é que você vai cuidar?
É Normalmente, verdade. mulher que é mãe, bota os filhos primeiro. Sempre. É Então, a gente verdade. vem naquela historinha que todo mundo conta da margem de oxigênio do avião. Por que que quando dá, elas ensinam no treinamento, você bota em você primeiro para depois na Porque senão você criança? morre e não salva ninguém, né? Porque se você não estiver bem, como é que você vai arrastar a criança? A criança sozinha não vai saber se virar. Verdade. Então, a mulher tem que estar bem para ela É e verdade. para o outro, É verdade. né? Então, esse fato é importante. Tem uma coisa que eu acho muito legal da gente entender o que que nos traz energia de vida, né? Uhum. Que energia, sexo está diretamente ligado à energia de vida. Se eu não tenho vontade de viver, eu vou ter mínima vontade de fazer sexo, né? De Sim. fazer amor e tudo mais. Então, o que que te motiva? O que que faz você, assim, ter... Por exemplo, Valesca, eu, falar de mim. Gente, fazer dinheiro me dá uma motivação. Rapaz, quando eu fecho um contrato, pensa, nossa, eu fico alucinada. Falo, meu bem, hoje tem. Viu? Que Quando beleza? ele fecha algum contrato, alguma coisa assim, ele já sabe. Ele já vai me ligar e já vai ter Já sabe que vai ter assim. Por comemoração. quê? Porque também é uma forma que eu conectei com ele, que ele também precisa Sim, crescer, prosperar e fazer coisa. Então, cada vez que ele cresce, cada vez que ele prospera, ele tem uma noite incrível. sim, Então, ele falou: opa, quanto mais eu prosperar, sim, mais noites incríveis eu terei. Então, eu quero prosperar. sim. Então, foi um gatilho mesmo que a gente colocou. E que a gente tem, que é muito legal, que é muito bacana. Eu morro de rir. Falei assim, meu bem, fechei um contrato, tal, tal. Eu falei, nossa, vamos jantar fora. Hoje o pau vai quebrar. A gente brinca. Mas é isso. Porque a semana que vem, dia 3 agora de setembro, a gente vai fazer 25 anos, Ju. Sim, 25, a gente tem que se reinventar. com certeza. Todos os dias. Porque a gente começou a namorar eu era muito nova, tinha 18 anos. Uhum. Diego tinha 21. O que que uma pessoa de 18 anos tem na cabeça? Né? O que que um de 21 tem? Então, assim, e hoje eu falo que hoje, aos 43 anos que eu tenho, 45 que ele tem, vai fazer 46 agora, é a melhor fase do relacionamento. Porque é uma fase madura. Sim. Uma fase que eu falo o que eu quero, da forma que eu quero, da forma que eu gosto. Ó, eu quero isso. Não, ó, hoje não vai rolar, hoje não tô legal. Não, ó, hoje assim, assim. Então a gente consegue falar sem muito Mas pudor. consegue falar, por quê? Porque você está segura do seu Sim, relacionamento e segura na sua posição de esposa e ele sim. seguro na posição dele de esposo. Sim, e a E gente vocês nunca têm a teve esse negócio cumplicidade, de assim, né? ai meu Deus, eu tenho medo de perder o Diego. Eu nunca tive medo de perder o Diego. E ele nunca teve medo de me perder. Apesar de a gente ficou 3 anos separados Uhum. também. Mas esse medo, essa insegurança, eu nunca tive. Eu sempre tive muita. Sabe aquele negócio do confia no seu taco? Uhum. É tipo isso, assim, porque, cara, se foi Deus que me deu, é meu e pronto, acabou. Tá Sim. tudo certo. Não tem que me preocupar se vai olhar para o É, lado. O que não quer dizer que eu não tenho ciúme. sim. Né? Que eu puxo os cabelos da perna dele. A Maria Luísa, Tortura, tortura. a Maria Luísa, quando era pequena, ela tinha uns 5 aninhos, assim. E ela tem um ciúme. Hoje nem tanto mais. Mas menina, né? Tem Uhum. ciúme de pai. Eu tava com ele no carro. Aí eles saíram, foi fazer alguma coisa. E quando ele voltou, ela, mãe, o meu pai olhou pra uma mulher na rua. Eu falei, sério, Maria Luísa? É, tinha um outdoor. E meu pai, Ô meu dó. pai olhou para um outdoor e tal da mulher. Aí Diego, você tá doida, Maria Luísa? Olhou sim, pai, porque eu vi a direção do seu olho. Nossa. Eu vi, eu falei, nossa! Então nem preciso de detetive, porque a Maria Luísa já fazia esse papel. Aham. Porque os meninos são mais cúmplices, né? Uhum. Os meninos não tem muito isso, não. As meninas do lado da mãe. E ela era assim, um ciúme, menina. Que coisa, né? É, porque assim, você, igual você tem 25 anos de relacionamento, eu acho assim, o relacionamento é um cultivo diário. É, Tem que ser um uma cultivo, tem poupança. que ser um cultivo diário em que você tá ali com aquela pessoa, por exemplo, né? Vamos supor, Deus permitiu, vocês estão juntos. Um mais um tem que cultivar Sim. o seu relacionamento com o Tem que regar ele outro, a todo dia. sinceridade, a cumplicidade, porque o sexo é consequência do Sim, relacionamento. E se o relacionamento tá bom, o sexo vai ser muito é verdade. gostoso. Desde que você também procure agradar e a sua parceria, né, o seu esposo ter o prazer dele e você ter o seu prazer. Porque quando os dois têm prazer junto é muito melhor do que quando só um tem prazer. Exatamente. Nossa, é mó Entende? egoísmo isso. Então, o que que acontece? Só que muitas vezes, igual eu te falei, como 80% das mulheres não gostam com penetração, e o cara, às vezes, né, Tá bom, o gente. padrão dele é o pornô, ele acha que é só. Pra você ter ideia, já teve homem que me procurou no WhatsApp falando que precisava de terapia. Aí eu, tá. E qual é a sua queixa? Com 20 minutos eu gozo. Eu tenho ejaculação precoce. Eu falei, oi, não, 20 minutos? você não Não. tem ejaculação precoce. Você precisa ir para terapia para a gente tratar de outras coisas, dos seus padrões sexuais, das crenças
que ele O que é tem. certo pra você? Exatamente. Qual é o seu modelo mental, né? Provavelmente, o que ele faz? Ele assiste um pornô que é editado e o cara fica lá 2 horas na função e ele acha que aquilo é o padrão. Aquilo não é o padrão, aquilo é irreal, né? Quem não sabe, gente, né? É editado, cortado e nem se fosse um biônico, se bestar ia ficar tanto tempo. Então, Uhum. os padrões são irreais. E qual é o padrão que a mulher vê hoje da mulher bonita, da mulher gostosa? A mulher da novela. É a Ah, mulher saradona. é perfeita. Entendeu? Que não, Não tem tem uma problema. celulite toda esticadinha, toda linda. Você tem que ter na sua beleza que te satisfaça e que no seu padrão. Por exemplo, eu tenho 48, eu não posso querer ficar igual as paniquete de 20, né? Não Eu dá, tenho né? mais idade para isso. Cara, e falando nisso, as pessoas, eu acho que elas perderam um pouco essa medida, né? Tem botox demais, tem hialurônico demais. As pessoas estão ficando deformadas. Eu acho que as pessoas não estão se dando, sabendo processar o quão legal é e o quão a maturidade traz, né? O processo do Sim. envelhecimento. Uhum. Porque, gente, eu posso usar quantas. Nada contra procedimentos estéticos, faz quem quer, né? Eu faço, tá, gente? Eu faço O botox. que acontece? Só que eu acho que as pessoas acabam perdendo um pouco, às vezes, até o original delas, né? Porque Sim, muda porque a muito. tal da harmonização facial que tá Tem gente que desarmonizando muda muito. é uma coisa que eu fico E assustada. o que acontece? Se você for ver, eu vejo muito isso. As mulheres com o corpo muito sarado, mas o rosto só mais com procedimentos que você consegue. Mas, para mim, a intenção é parar o tempo. E o tempo não para. É. Então, a dica que eu dou, aproveite o seu relacionamento, faça muito sexo, que é muito bom. Aproveite o seu relacionamento, se cuide, mas não Deforme. se altere tanto buscando uma coisa que é impossível, gente. Nós vamos envelhecer, ponto. Porque a pessoa nunca para no primeiro A procedimento, pessoa né? tem o processo dela de nascer, né? Quando vai crescer, vai multiplicar, De quem quiser, amadurecer. vai amadurecer e você vai morrer. É o ciclo da vida. Deus criou assim. Então, por mais procedimentos que eu faço, mais bisturias, cirurgias e afins, eu não tenho como não envelhecer. Assim, o que a gente tá dizendo aqui, gente, só pra ficar claro, é que ninguém aqui é contra procedimento estético, até porque eu faço botox aqui, eu faço meus procedimentos. O que a gente tá falando é do exagero, Do é da não exagero. aceitação de quem E você por é. exemplo, ó, por falar em procedimento, eu sou colunista, né, do Verve News, do Fatos e Notícias e tal, e eu escrevi essa semana sobre procedimentos estéticos íntimos masculinos e vai sair Estéticos íntimos? íntimos Como masculinos assim, gente? para aumentar Conte-me mais sobre isso. para aumentar o pênis. Tem homens que fazem cirurgias, não é totalmente garantido, e às vezes o cara corre risco de 1, 2 centímetros, porque o homem ele foi educado para isso. A nossa sociedade é muito Gente. falocêntrica, que a gente chama, né? O tamanho do pênis importa muito. É mesmo? E existem essas cirurgias. Só que o Brasil também é um dos maiores em cirurgia íntima feminina. Dos maiores o que do seria mundo. cirurgia íntima feminina? Aumentar ou diminuir grandes lábios, diminuir. Algumas pessoas mulheres fazem porque acham que incomoda. Porque, por exemplo, antigamente a gente chamava de grandes lábios, pequenos lábios. Hoje em dia não chama mais. É lábios internos, lábios externos. Porque tem mulheres que têm um lábio de dentro um pouco maior do que o de fora. Aí a mulher acha que ela tem algum problema. Não tem nenhum problema. Cada vulva é única. Para quem não Entendi. sabe, né? É o canal vaginal. Não é vagina o nome. O nome correto é vulva. Eu gosto de dar nome. Mesmo para Entendi. falar com criança, eu acho que é pênis e vulva. Uhum. Não é, por exemplo, os nomezinhos de infantis. Porque, por exemplo, igual aqui. Aqui não é braço? Aham. Aqui não é perna? Aqui Aham. não é ombro? Eu tenho outro nome pro braço? Não. Não. Por que lá embaixo tem que ter? Porque isso faz com que, às vezes, um adulto possa, por exemplo, falar com a criança: posso botar a mão em tal negócio? Ela não sabe o que é. Entendi. Então, eu não gosto de apelidos. Para mim, é o nome mesmo. Então, o que acontece? A vulva, cada uma é única. Existe um artista internacional que ele fez a Muralha da Vagina. O nome tá errado. Mas se você buscar na internet, ele esculpiu 300 vulvas em gesso, todas branquinhas. Isso tem uma exposição internacional. Fica no museu, é muito legal. E cada uma é de um jeito. O clitóris é de um tamanho, o lábio interno é de um tamanho, o lábio externo... É porque a mulher acha que a dela não é bonita. A gente tem um padrão do pornô também. Entra o pornô de novo. Da vulva bonitinha, a vulva depilada e branquinha. Eu já atendi uma moça negra que queria um produto para clarear a vulva. Falei com ela: a sua vulva é da cor da sua pele. Às vezes a gente tem, assim, na parte interna da coxa, um pouquinho mais escuro de atrito, né? Até atrito, depilação, Das né? Às coxas, vezes a pessoa, em vez calça de depilar... jeans. Então isso é natural. Mas a cor da vulva é a cor da sua pele. E tem mulher negra, ou que acha que não é tão branquinha, que quer clarear a vulva por causa de um padrão errôneo. Então, o padrão errôneo, novamente, tanto para homem quanto para mulher. E qual é a minha preocupação com as cirurgias íntimas? Não quer dizer que não posso fazer. Só que, se eu nunca vi, por exemplo,
uma pergunta assim mais pessoal. Você já viu a sua vulva? Claro. Já olhou? Eu tenho clientes que nunca olhou. Como assim, gente? Clientes de 30, de 40. Nunca pegaram um espelhinho, olharam para bonitinho, falaram, oi, bonitinha, vamos trabalhar hoje e tal, vamos fazer um pompoarismo, vamos passar um sabonetinho, nunca. Então, a gente limpa, às vezes, a vulva das nossas filhas para fazer higiene e tal. E, às vezes, se a mulher não olha para dela, o padrão que ela tem é o quê? É a vulva infantil. Não só pelo Olha. pornô, porque ela cuida de criança, ou quando a gente fica pelado no meio de um monte de criança junto. Mas quando você é pequenininha, a priminha vai lá para casa, vai tomar banho, todo mundo embolado. São vulvas lisinhas, sem pelos ainda, porque não teve a menarca. Claro. Então, a mulher acaba achando que a dela, depois que ela tem a menstruação e que fica com pelo, é feia. Porque no pornô também é Gente. peladinha. Então, tem muita mulher que depila tudo, que a ginecologista é contra, por causa porque os pelos fazem parte da proteção natural também, né? Do canal vaginal. Então, Mas é tão confortável, né? Você não ter mais. eu prefiro por causa do odor. Porque tem a questão, né? Porque o pelo, querendo ou não, você vai transpirando mais. Por mais que você use um desodorante íntimo, você transpira ali também. Aham. Você transpira seu corpo todo, né? Sim. Então, tem mulheres que preferem lisinha por questão. Não, e hoje Por tá tão fácil preferência. laser, né? Tem laser pra cima e pra baixo, laser de graça, Então, laser. aí o que eu falo? Se te faz bem e não é por uma coisa que te puseram na sua cabeça, como quem diz outro, um padrão social, nenhum problema. Tudo certo. O problema é quando eu faço somente para agradar o outro. Então, eu me depilo, eu Isso depilo não a só minha no região sexo, isso em íntima, qualquer coisa na vida, eu né? faço uma cirurgia íntima. Qualquer decisão que eu tome pra pensar primeiro no outro do que em mim, Sim. E por É exemplo, problema. se eu nunca vi a minha vulva, gente, tá tão gostoso isso aqui. se vou eu comer. fizer ou não a cirurgia, você acha que eu vou ficar satisfeita? Se eu já não fazia as pazes com ela antes, vai continuar insatisfeita. Eu acho que a quantidade de procedimentos estéticos também pode ser por isso, que a pessoa está com a autoestima baixa, ela não está autoconfiante, ela não se ama tanto e ela acha que mudando externamente vai mudar o que ela precisa mudar internamente. No É caso, as isso que a pessoas gente... que mudam muito, Exatamente, porque é o que a gente precisa mudar, é terapia, gente. Você pode fazer quantos procedimentos estéticos você quiser, nada contra, quer fazer, faça. Ok, tem dinheiro para Mas fazer, terapia é procure vida, um né, bom Ju? profissional, né? Porque a gente sabe que tem uns procedimentos estéticos sendo rifados. Não é a minha área, mas assim, a gente procura um bom Sendo o quê? profissional. Rifados. O que é isso? É quando faz muito baratinho, faz pacote. Eu tenho medo. Eu morro de medo. Eu não gosto de coisa barata, não. Eu acho assim, ainda você mais procedimentos estéticos. tem que ser referência. Não que eu vou pagar o mais caro do mundo, não. Mas coisa que custa R$1.000, tem gente fazendo a 100, cara, que produto que essa pessoa tá usando? Exatamente. E Né? tipo assim, ó, por exemplo, na parte das cirurgias íntimas, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, homens aplicando substâncias caseiras, tentando aumentar o pênis, isso vai dar ruim. Mulheres Gente. tentando, né? Às vezes até tipo assim, tudo que você vai fazer no seu corpo tem que ser com muito cuidado, com procedimento, com um profissional te Profissional. acompanhando. Até malhar na academia, a gente sabe que se você não tiver um profissional, se às vezes o professor não está te vendo, você pode conseguir uma lesão, que é uma coisa Verdade. simples do dia a dia, né? É Você verdade. imagine, né? Então, assim, para todas essas questões das mulheres, são muitas, e para a gente ter o presencial, que eu gosto muito, né? Que a pandemia nos abriu muitas portas no online, Acelerou 10 anos de vida digital. sim, só que eu acho que nada substitui o presencial. Ah, eu gosto demais. É. Não dá pra escalar no presencial, né? Sim, mas a gente precisa do contato Mas é humano. importante. E eu acho que nós, mulheres, a gente fala muito hoje em dia da palavra da moda, que é a sororidade, mas eu vejo pouco ações reais. Por exemplo, a mulher que sofreu violência. Você realmente tem sororidade por ela? Você vai oferecer a sua casa para ela? Ou Você você vai vai julgar? tentar? Ou você vai julgar e vai falar que ela tá apanhando porque ela quer? É. Porque ela não... Por que ela tá fazendo ali ainda? Você não e sabe a esse realidade, mês, né? gente, esse mês de agosto, é o Agosto Lilás, pra quem não Sim. sabe, que é o mês de prevenção, de nós falarmos sobre, mais sobre esse assunto. a questão da Isso. violência doméstica. Sim. Quantos feminicídios que a gente acompanha por aí? E quantas vezes a gente fala, né? Quantas vezes eu já falei, né? Mas por que não separa? Se tá ruim, cara, vai fazer outra coisa, vai sair de casa. O problema é que muitas vezes o que passa dentro da casa daquela mulher a gente não sabe. Exatamente. E às vezes ela não tem como sair, porque, por exemplo, ela tem uma dependência econômica, uma dependência emocional dele. Então, ou tudo junto. Exatamente, são vários tipos, né? De violência e Não, já vários vi tipos de mulheres, dependência. Juliana, lindas, 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 casadas com abusadores, que simplesmente falam assim, se você se separar de mim, você não tem noção, você não vai arrumar nada, você não é ninguém. É uma não sei o é uma quê. violência psicológica, né? Você olha assim, você fala assim, cara, olha pra você, se enxerga, olha na frente do espelho. Mas isso é o quê? É autoestima. Porque Enxerga. elimina. O abusador, ele vai acabar com a mulher emocionalmente Não e sei a se você autoestima sabe, dela. Como é que um elefante é preso no circo, né? Como é que um elefante tão grande fica preso num toquinho?
Porque desde pequeno, ele é amarrado num toquinho pequenininho. Ele tenta sair, ele não consegue. Então, mesmo enquanto ele é grande, ele E que ele continua no conseguiria, ele não toquinho, tenta, ele não se nem tenta. permite. Porque ele já Ele não se sabe que permite. ele tá ali. Então, o que acontece? Eu tô elaborando já teve a primeira edição em junho, Uhum. aí a gente tá querendo fazer a segunda edição. Tá querendo não, nós vamos fazer. a segunda edição do workshop Permita-se, que é um evento presencial somente tem para data? mulheres. A data prevista é 16 de setembro, 16 de setembro. mas eu tô com questão de local, porque eu tô querendo escolher o local a dedo. Uhum. Porque o objetivo do evento é que a mulher viva uma experiência. Porque nós mulheres, você como também tem duas atribuições, tem um fixo mais um, eu também. A gente sabe que a gente... Mais um, mais dois, mais três? A gente brinca assim que eu fico na rodinha do hamster. Às vezes eu me sinto na rodinha do hamster. Que a gente roda, 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 roda. E se você deixar, a rotina te engole. No casamento, no relacionamento, no pessoal, no profissional. Sem dúvida. Então, esse momento é um momento que esse momento é só meu. Uhum. É um momento para que a mulher reflita, para que a mulher se sinta acolhida nas Então, suas olhe para dores, dentro de si, né? nos seus desejos, nas suas dores, nas suas dificuldades e possa compartilhar experiências. Perfeito. Então, é um evento mais intimista, 20, 25 mulheres. Não é um evento, porque o objetivo é conexão mesmo. Uhum. Com a dor, com o sentimento dela, vai ter palestra. Legal. E a gente vai ter, mas é um evento que eu quero fazer com periodicidade, para que a gente e cada evento será um tema diferente. Legal. A gente está definindo o tema dessa edição, que a gente está vendo a questão de local para ver data, porque aí vai ter palestrante convidada também. Legal. E porque o objetivo é que a mulher possa pensar e refletir de dentro para fora. Por mais que tenha os produtos, tenha lingerie e tal, mas é de dentro, a sua transformação tem que vir de dentro. Aí, por exemplo, né? Porque você vende produto, eu nem vendo, mas o produto é lingerie é quando você está bem dentro e você quer externar que você está se sentindo uma grande pessoal, gostosa, né? Externamente. Isso entende? Aí. Então, assim, não adianta você, eu vou comprar uma lingerie nova e quero usar para ele se eu não consigo nem me sentir bem dentro daquela lingerie. Não vai rolar. Entendi. Entende? Então, a gente vê aqueles memes do pessoal brincando, né? Que a mulher foi se vestir de enfermeira e parece outra coisa. Porque que acontece? E isso também acontece... É engraçado demais. É porque acontece muitas vezes também da pessoa querer criar um personagem. Ai, gente, eu morro de rir, cara. É muito engraçado. Mas qual é o risco disso? Por exemplo, já aconteceu, por exemplo, comigo, uma senhorinha, 60 anos. Ai, meu Deus. Ela virou pra mim e falou assim, porque o meu relacionamento tá ruim, eu quero fazer uma surpresa pro meu esposo. Imagina a cena. Eu fiquei imaginando na minha cabeça, eu não deixei ela comprar. Ela queria uma máscara da tiazinha, um chicote e uma roupa de couro. Eu falei com ela, mas a senhora que já usou alguma coisa antes? Não, primeira vez. Falei, não, a senhora não quer nada disso. Não tem condições. Ela ia criar um personagem que não era ela. Você imagina, você nunca fez nada. Aí você resolve fazer uma surpresa pro mozão. Primeiro, não se faz surpresa para homem sem avisar que vai ter surpresa. Eu sempre falo com as clientes, avisa que vai ter surpresa. Para ele ficar preparado psicologicamente. Só. Não precisa avisar o que é. Entendi. Porque a chance de estampar de rir, de começar a rir, você ficar possessa, é grande. Imagina, você nunca usou nada. Gente, a mulher chega personificada. Então, mulheres, é uma dica. Avise que antes, vai ter algo, não que vai dizer o que é, só para ficar preparado psicologicamente. Aí você imagina uma senhorinha de idade. Não ia... Não, peraí, 60 anos não é senhora de idade, não, né? Mas era... Vamos combinar que nós... Né? Mas ela, tipo assim, a aparência era senhorinha mesmo. Entendi. Senhorinha. Aí eu falei assim, vamos fazer outra coisa? Eu propus para ela um outro produto, uma outra coisa, para ela poder agradar ele de um outro jeito. Eu falei, a senhora se sentiria à vontade fazendo isso, fazendo uma massagem, fazendo um oral e tal. Aí eu conversei bem com ela, né? Só nós duas, tá? Conversei. Ela falou, então tá, vou levar isso aqui. No outro dia ela voltou para comprar mais, como adorou. Mas o que acontece? Você tem que ir comendo pelas beiradas. Se você nunca usou nada, você vai pegar, né? A reta escavadeira, né? No cucuru do morro de quinta. Não vai. Vamos devagar. Aí, por exemplo, nunca comprei nada. Pega um óleozinho de massagem, faz uma massagem. Massagem é uma coisa que todo mundo gosta de dar e de receber. Ai, massagem é bom, né? Bom demais. Aí começa... Tem as cadeiras do... Começa com uma massagem, com a mão do mozão, é melhor do que é melhor, é melhor. Quando eu vou no shopping, eu vou no aeroporto, eu adoro sentar naquelas cadeirinhas que relaxa, né? Então, assim, eu acho que tudo a gente tem que estar confiante. E a gente tem que começar do começo. Sim. Porque tem gente que quer que é uma etapa. Igual, por exemplo, o relacionamento tá ruim. Já não tem sexo tem um tempo. Aí você quer apimentar o quê? Se não tem sexo mais. Não é pimenta. É o resgate do relacionamento de novo. Meu bem, vamos aqui, vamos conversar. Vamos marcar um dia só para nós na semana. Vamos nos aproximar mais. Você atende presencialmente, online? Como é que é o seu trabalho? O atendimento da terapia sexual é online. E eu trabalho com palestras
de educação sexual, sobre relacionamento. Chá de lingerie. Chá de lingerie cristão também. Chá de lingerie, a gente brinca cristão. Não é cristão e normal, é porque o cristão, às vezes, tem uma pegada um pouco menos, vamos dizer assim, picante. Né? Às vezes a gente acha que tem, tá? Você solta umas perguntas, sai umas perguntas bem abençoadas. Mas, assim, a gente faz o chá de lingerie, faz palestra para casais também. Eu já fiz em Dia dos Namorados, em igreja que o pastor pediu também. Legal. E a palestra para homens eu também faria, só que não tem procura. Porque juntar um monte de homens junto para falar de sexualidade para mulheres ficam acanhados. Então, a maioria que procura são mulheres. E uma coisa muito legal também que eu faço, aniversário sexy, que você pode fazer um aniversário com a palestra Sex Shop para fazer um negócio diferente. Amigo secreto, para você não ganhar outra Havaiana no final do ano. Então, você tem como botar o sex shop na jogada e leva a palestra. E o que as mulheres têm gostado mais, que é o encontro de amigas. Você junta na sua casa ou na casa de alguém, cada uma leva um negócio. Aí um junta-prato. Aí é cobrado uma consumação de cada uma. Então, é cobrado R$50 de cada uma, só que ela vai levar em produtos. Entendi. E eu faço a palestra até de como usar os produtos e dar as dicas, que é uma forma também da gente parar aquela correria. E você vai estar entre amigas, entre pessoas que você conhece, pessoas que você confia. Então, você pode abrir também a intimidade. Aí a pessoa te acha no Instagram. No Instagram, ou pode estar mandando no WhatsApp, mas no Instagram também tem um link. Juliana N, de nascimento, né? Juliana N Graca. Já vai estar aqui para vocês poderem sem o cedilha. E aí, quem que também quer fazer aquela pergunta, porque às vezes a gente tem muita dúvida na parte de sexualidade. Então, às vezes, a mulher precisa, não pode marcar a sessão de terapia, não só porque eu preciso. Às vezes, ela nem acha que precisa, às vezes, ela pode só... Eu brinco que, às vezes, na terapia sexual, a gente faz muita parte de educação sexual. Uhum. Porque ela tem um conceito de sexualidade, né? Que, às vezes, a gente aprendeu com a nossa mãe, que Ou não aprendeu. Ou a gente aprendeu o que ela aprendeu. Que é repressão. A gente só recebeu. Que é repressão. Ela, vamos dizer assim, né? Ela repetiu o padrão. E eu hoje faço de tudo para não repetir padrão com minhas filhas. Só repetir o que é bom. Exatamente. Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem uma orientação do que ela deveria fazer até para ela ou para os filhos e tal. Então, isso a gente também faz na terapia sexual. A gente também conversa sobre essas questões específicas. Porque às vezes a gente tem muita dúvida e não se sente seguro de perguntar. Às vezes você vai no ginecologista, plano de saúde, é uma consulta atrás da outra, tem ginecologista que não conversa sobre a vida sexual da paciente, cara, porque não dá tempo. Eu fui no ginecologista essa semana, cara, que ginecologista incrível, viu? Não vou fazer propaganda não, porque ele não tá patrocinando o podcast, não. Mas é muito bom. O cara parou assim uma meia hora de consulta, coisa que eu não via há muito tempo. Exatamente. Ele parou, ele sentou, ele conversou, eu falei, eu falei porque eu tinha uma dor de cabeça crônica na menstruação. Toda vez que eu vou menstruar ou menstruei, vinha aquela enxaqueca. Eu falei, gente, isso não é normal. E anos que eu pesquiso sobre isso. Acabou que eu fui parar num acupunturista. E o cara, botou a agulhinha aqui. Aí eu tô comemorando, né? Tô há 1 semana sem dor de cabeça. Estou há 2 semanas sem dor de cabeça. Aí, quando eu termino a sessão, ele falou assim, Valesca, te vejo semana que vem sem dor de cabeça, hein? Falei, fechou. E aí, toda semana eu vou lá na acupuntura, coloquei, era uma coisa que eu não fazia. Sim. Passei a fazer, realmente melhorou, assim, absurdamente. E é uma coisa que, às vezes, o quê? A pessoa acha que é normal, aí vai tomando uma Neosaldina, vai tomando um remédio e vai postergando aquilo, sendo que você poderia ficar livre da dor. Não é bom ficar livre da dor? Nossa, então, é maravilhoso. Agora, você falando de ginecologia, só uma dica pra mulherada. Mulheres, estejam com seus exames ginecológicos em dia, pelo amor de Deus. Porque, outro dia eu fiz uma palestra no órgão público sobre autoestima e tal. Cheguei lá, quem tá com preventivo em dia? Eu quase infartei. 10% levantou a mão. Eu falei, gente, mamografia, a pandemia já acabou, né? Preventivo, já estamos no presencial, né? E com os exames periódicos em dia. Só que a gente sabe que o exame ginecológico, o câncer é muito silencioso. Né? Não grita, não se sente sintoma, né? Quanto mais cedo se descobrir, mais chance de tratamento. Então, mulherada, preventivo, mamografia exame de sangue, em dia, urina. Tudo em dia. Os exames normais, né? Todos em dia. Lá o check-up, a gente tá batuta ali para poder viver bem. Cuidar de quem a gente ama, transar muito com o maridão. É verdade. Né? Mas a gente tem que estar bem. É verdade. Senão... A cabeça tem que estar boa pro resto estar. Exatamente. Né? E o corpo tem que estar bem para poder receber as maravilhas aí que estão por vir. Temos que estar com a nossa vida. Com a saúde em dia, né? Gente, que delícia. Que delícia de bate-papo. Sinceramente, eu conversaria, acho que umas 5 horas aqui com vocês. Larga nós duas aqui. A gente falaria muito, porque assim, é um tema que ele não para por aqui. Ele não está esgotado. Não. Isso aqui é um primeiro de vários podcasts que a gente vai fazer. Porque é um assunto, inclusive, se você tiver perguntas, coloque aqui na descrição do vídeo, coloque aqui nos comentários, para a gente poder
mandar pra Ju, entra no Instagram dela, perturba ela, marca uma sessão de terapia, porque eu acho que toda mulher precisa, em algum momento da vida, fazer uma terapia. Precisa. Porque isso abre a mente da gente pra tanta coisa Com coisa certeza. boa que a gente pode receber, e que às vezes a gente fica com uma dúvida, que fica ali, ai meu Deus, acho que é isso, acho que é aquilo. Cara, conversa com a pessoa. Sim. Conversa com a pessoa que tem uma orientação, né, que é próxima da sua, uma orientação cristã, que no caso, meu caso, né? Enfim, procure aquilo que realmente vai fazer você se sentir bem. Porque se a gente não se sentir bem, cara, o que que adianta, né? A gente tá aqui. Então, Exatamente. é pra isso que a gente tá, Ju. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Nota gelada, Mondel, gente. É. Obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado um pouquinho desse conhecimento tão grande que você tem. E, ó, já sigam a Ju lá nas redes sociais e tamo junto no Menino pra Sempre. E viu? permita-se mulher, já tem lá no link da bio a lista de espera do workshop. Ó, Então, a 16 de mulherada que setembro. quiser se Eu permitir, estarei lá, já tá? bota lá o nome na lista de espera, que vai ser a primeira a saber das novidades. aí. E aguardo você lá no meu Instagram. Isso aí. E, ó, Beijos. estarei lá porque a Ju faz parte da comunidade Net Friendship, então vai ser um prazer estar lá com você, prestigiando esse trabalho maravilhoso que você faz. Tá bom? Então, ó, já se inscreva também no canal. Beijo no coração. Até o Beijo. próximo episódio.